Lispector Enigma. Talvez seja o melhor refrão de rap de anime para sintetizar a psique do personagem. Não consigo me lembrar de nenhum agora, mas se você se lembra, conta aqui pra gente qual o seu refrão favorito e já aproveita para deixar aquele lindo like e se inscrever no canal. Bora pro vídeo! É bem raro eu pegar trechos das músicas e trazer aqui quando vou analisar. Quem dirá um refrão inteiro? Porém, dessa vez não foi possível fazer diferente, porque esse refrão, além de forte e poderoso, sintetiza como nenhum outro a essência do cozinheiro do nosso bando pirata favorito. Sintetiza sua relação com a comida, sua relação com a família, sua relação com os companheiros de bando e, por último, mas não menos importante, sua relação com o seu sonho. Um sonho que, para quem conhece o caminho que o One Piece está tomando, é muito mais profundo que ter contato com todas as espécies marinhas do mundo. Encontrar o All Blue é muito mais do que um sonho de um cozinheiro em busca de ingredientes. Encontrar o All Blue é ver o mar se juntar, é o sonho de um cozinheiro que conhece a fome e, por muito bem conhecê-la, não quer que ninguém mais a conheça e que todos que já tiveram esse feliz encontro possam, enfim, ver-se livres dessa terrível condição. Será que posso dizer então que encontrar o All Blue é o mesmo que cantar de pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da guerra? Eu acredito que sim. Que isso, doido? Do que você tá falando? Desde quando encontrar um mar é essa neura toda aí? Acalme-se, queridos. O tio explica. One Piece é uma obra lotada de storylines e teorias e, apesar de não ser fácil cravar qualquer coisa quanto ao desenrolar da obra, a existência do All Blue é uma anomalia que só possui uma solução com explicações pertinentes. Claro que o Oda pode meter o louco e inventar qualquer coisa para explicar esse mar lendário, afinal, estamos falando do mangaka que criou o poder do Cartoon para o seu protagonista. Porém, o jeito mais palpável que temos hoje de vislumbrar o All Blue é a destruição da Red Line. Para quem não se lembra ou não está situado à geografia de One Piece, o mundo é dividido em 4 por 2 linhas. Uma marítima, a Grand Line, e a outra terrestre, a Red Line. As principais teorias apontam que essa divisão é artificial, ou seja, alguém a criou. E como não é possível criar a loucura que é a Grand Line, especulam que a Red Line tenha sido levantada por alguém muito poderoso. O motivo? Claro, separar o mundo, separar as pessoas e, estando a terra dos Teriubitos localizada no alto e no centro dessa grande montanha, para mostrar para todos quem manda no mundo. Tá, e aí? Aí que o primeiro verso do refrão escolheu a frase ver o mar se juntar, ao invés de alguma variante de encontrar o All Blue, por um motivo claro. O All Blue não pode ser encontrado, ele deve ser criado. Ele é a junção dos 4 mares, e essa junção só pode acontecer quando a geografia do mundo de One Piece voltar a seu estado natural, quando a Red Line for destruída. Por isso, eu digo que encontrar o All Blue é muito mais do que se banhar em ingredientes, porque encontrar o All Blue, segundo essa teoria, claro, é pulverizar a ideologia dominante no mundo de One Piece. É pulverizar a terra dos Teriubitos, já que, quando a Red Line for destruída, a cidade que fica em cima dela vai junto. É acabar com a desigualdade, é acabar com a fome. Encontrar o All Blue é construir um mundo onde todas as pessoas possam comer, um mundo onde não existe uma elite auto-intitulada divina. Encontrar o All Blue é um sonho muito maior e muito mais significante para a construção do personagem do que apenas encontrar um mar. É derrubar Amos, é destruir a tirania, é unir os famintos e matar sua fome. Muito mais próximo do hino da Internacional do que parece, não é mesmo? Pra mim, essa é a principal mensagem desse refrão, que termina cantando que as pernas do Sanji vão queimar enquanto ele sonhar com All Blue. Enquanto o sonho existir, a chama arderá. Enquanto for possível sonhar com a união do mundo, vamos usar todas as nossas armas para conquistá-la. Que coisa bonita. Porém, as belezas do refrão não param por aí, e não param no Sanji, porque as 2 próximas coisas que vou falar dizem mais até sobre o universo de One Piece do que sobre o próprio personagem. Na real, não dizem mais, mas tanto quanto, e isso é o mais bonito, porque mostra o quão bom é Eiichiro Oda no seu trabalho de costureiro, para costurar seus personagens à história, de modo que tanto o mundo quanto cada personagem não fique descolado, não seja um tecido solto. E esses 2 tópicos são chapéu de palha e família. Que minha perna pegue fogo pelos chapéus de palha, que eu possa arder pelo meu bando, que eu possa incendiar o mundo pelo meu capitão. O mesmo fogo que nunca parará de queimar enquanto Sanji sonhar é o fogo que queimará pelo seu bando, o bando que é intimamente ligado pelos seus sonhos.
Luffy, que quer ser o rei dos piratas, porque ele acredita que o rei dos piratas é a pessoa com mais liberdade no mundo. O sonho de reinar os mares em busca de liberdade que, posteriormente, se torna não a própria liberdade apenas, mas a liberdade de todos, já que Luffy é aquele que toca os tambores da libertação nas batidas de seu próprio coração. O capitão que libertará o mundo precisa do cozinheiro que matará a fome de todos. E o objetivo de ambos, o mesmo, a queda da Red Line. E aqui já fazemos o gancho para Nami, quem quer desenhar o seu próprio mapa mundi, quer conhecer o mundo e registrá-lo. Nisso, nossa navegadora e cartógrafa vai ter a oportunidade de não só desenhar no papel o mapa do mundo, porém desenhar no próprio mundo um novo mapa. Poético, no mínimo. Talvez só Brook e Jinbe ainda tenham seus sonhos um pouco nebulosos na malha de tecidos de Eiichiro Oda, porém tenho certeza que ele os adicionará à sua costura. De resto, acho que podemos acelerar para dizer que ser o maior espadachim do mundo, não só do mundo, mas de um novo mundo, está ligado ao All Blue. O mentiroso que quer ser um grande guerreiro do mar é o que conhecemos por contador de histórias, e algum de vocês conhecem uma história mais empolgante e importante de ser contada, que é a história de como um mundo velho sucumbiu para dar vida a uma nova era. Nico Robin dispensa comentários, já que a possível criação artificial da Red Line está intimamente ligada ao século perdido, objeto de estudo da nossa arqueóloga favorita. Frank é o possível construtor ou aprimorador do meio que será utilizado para construir o novo mundo. E por último, mas definitivamente não menos importante, Tony Chopper. Talvez não curará todas as doenças, mas a queda da Red Line curará a doença da opressão, a doença da tirania e, com estas doenças curadas, muitas outras pessoas poderão ser salvas. Afinal, quem não se lembra da história de Law e como os tiranos lidam com os enfermos? Spoiler. Extermínio. E quanto à família? Bem, vou deixar pra falar mais no final, porque o rap em si foca um pouco mais nessa parte do que esse refrão e já me alonguei demais falando só de uma parte do rap. Ele merece ser analisado por completo. Falando agora um pouco sobre a letra de maneira geral, além do belo refrão, claro. É possível sentirmos a diferença dos sentimentos de Sanji pelo pai e pela mãe, a comunicação direta, o tom da voz. Tudo é feito de maneira muito marcante. As mudanças do ritmo são um show à parte quando ligados à letra. Por exemplo, quando ele se joga no mar e o ritmo cambia de acordo com o próprio câmbio da fase da vida do personagem, o que acontece novamente quando ele está no Baratie e fala do All Blue. Uma pequena observação é como o Enigma faz uns encaixes frasais maravilhosos. Seu sonho vou levar. Você conhece o All Blue? As duas frases, que não são uma sequência comum de período, mas quando colocadas juntas assim, se complementam de maneira muito dinâmica, como se depois do sofrimento na ilha com Zef, ele tivesse realmente pegado a motivação daquele mentor para chamar de sua. A criança, que até então só conhecia o sofrimento, aprendeu a sonhar. E com os sonhos, criou seus próprios princípios e convicções. Não deixar ninguém nunca mais passar fome, e as mãos não são feitas para lutar. É possível sentir o tamanho da inspiração e exemplo que ele teve com o Zef, e chegamos até a arrepiar quando ele agradece o Zef por ter sido o pai dele. Um pai de verdade, um pai no qual Sanji vê exemplo e inspiração, um pai do qual Sanji herda sonhos e princípios. Um pai excepcional que nosso cozinheiro merece, ao contrário daquele embuste do Judge, para quem o próprio Sanji do rap, posteriormente, avisa que tem um pai, mas que nunca será ele. O reconhecimento de Zef como figura paterna, aliada à gratidão de Sanji por este cozinheiro lendário, é de apertar o peito. Os detalhes são muito importantes para o Enigma, que tem um cuidado de colocar o Jin na letra, personagem de pouco tempo de tela do começo da obra, mas que ainda assim tem muita importância por ter marcado a vida de Sanji, interferindo de maneira favorável na sua tomada de decisão de viajar com Luffy, de ir atrás do sonho. E logo em seguida vem a sequência do refrão que fala dos sonhos, o sonho do Sanji, o sonho do Luffy, e como todos esses sonhos se ligam entre si na tripulação e uns influenciam os outros. E dou um mérito extra à frase, porque um cozinheiro teria medo de se queimar, já que um dos poderes do personagem é literalmente pegar fogo. E a ligação dessa frase com a metáfora de queimar pelo seu sonho é impecável. E então, bum, o ritmo acelera, a música migra pelos arcos em frenesi, uma aventura atrás da outra, e essa acelerada que poderia ser um tiro no pé, por talvez não retratar tão bem cada arco, se prova o contrário.
Porque mesmo no ritmo frenético que a música se coloca, Enigma é extremamente competente em não deixar passar despercebida a importância que cada coisa tem. A importância da Nami para o Sanji, da promessa na entrada da Green Line, da Vivi e etc. Talvez a única coisa que faltou seja um enfoque maior na importância do Sanji no arco de Alabasta, já que se não fosse pelo Mr. Prince, as coisas teriam dado errado umas 700 vezes. Apesar de não ter a melhor das lutas, porque o Oda desperdiçou o potencial da luta dele contra o Bonchan em piadinhas, a gente releva tanto o pecado do Oda quanto o pouco foco de Alabasta no rap do Enigma. Afinal, não dá pra acertar sempre. Já em Skypiea, Enigma é pontual quanto à importância de Sanji para essa aventura, e a icônica frase, "Você queria me matar ou meu cigarro acender?", carimba perfeitamente o momento de maior destaque do cozinheiro na Ilha dos Céus. O ritmo da música chega no seu auge do seu frenesi em Water 7, com a frase marcante do Luffy para Robin, que é a síntese dos sentimentos de todos na tripulação. Todos acham suficiente ela querer viver para irem atrás dela e a salvarem da sua execução pelas mãos do governo mundial. Nesse arco também temos o Double Jumble com Tossip 9, a primeira vez que sua perna pega fogo. Depois dessa doideira que é o Water 7, Enigma vai passando com detalhes pontuais. O companheirismo do Sanji pelo Luffy, quando ele se oferece para suportar a dor do capitão, e toda a motivação que ele tem para treinar e ficar mais forte para poder realizar o seu sonho, o sonho do seu capitão e os sonhos de toda a tripulação, tudo muito lindo, bem contado e bem ritmado. Porém, contudo, entretanto, todavia, se eu fosse rapper, acrescentaria umas 2 jujubinhas aqui na letra para falar do reencontro deles depois do time skip e da primeira vez em 2 anos que o Sanji cozinha para sua tripulação. Porém, é só um e se, porque eu não sou rapper e nem acho que isso seja uma falha na música, só algo que particularmente eu gostaria muito que tivesse. Ilha dos Tritões não tem seu tempo de tela no rap que eu me lembre, e ainda bem, porque aquele arco é muito ruim, desculpa o sincerídeo. E Dressrosa também é muito desconsiderável no rap, mas tudo bem, porque a única coisa que o Sanji fez nesse arco foi apanhar pro Doflamingo. Brincadeirinha, fãs do Sanji, não me odeiem. Ok, agora vamos ao que interessa, Holy Cake. O arco da Big Mom talvez seja o arco que mais divide a opinião do fandom de One Piece. Não é como Dressrosa, onde quem odeia, odeia muito e quem ama, ama muito. Porém, é um arco que há desde pessoas que acham o pior arco, tirando o do Fox, claro, até pessoas que acham o melhor. Só que tanto quem acha o melhor, quanto quem acha o pior, são a esmagadora minoria, porque as opiniões de todos ficam muito divididas no meio. E se fôssemos fazer um top melhores arcos de One Piece, Holy Cake possivelmente seria o que teria o maior número de votos em posições diferentes. E falo sobre o arco antes de entrar nessa parte do Rap C, porque esse é o arco mais intimamente ligado à psique, à história e à construção de Sanji. Por isso, é o arco mais importante pro personagem e o arco mais importante pro rap. A entrada no arco já vem com uma pesada no ritmo ao falar de Vinsmoke Judge, que nas palavras do próprio Sanji no rap, "Eu tenho um pai, mas não é você". Tenho que repetir a frase aqui, porque isso é muito importante para esse momento, porque mesmo em Holy Cake, quando o personagem se reencontra com sua família biológica, essa frase marca o quanto o Zeff se mantém presente na vida de Sanji, na personalidade dele e o quanto ele ainda é o seu verdadeiro pai, o seu verdadeiro exemplo, a sua verdadeira inspiração. A levada continua nos dando pedrada e nos fazendo sentir a dor que o Sanji sente por ter que lutar contra o Luffy. O desespero de não saber falar o que sente, que todos nós certamente já sentimos algum dia, e nos conectamos com o personagem de novo aqui na bela construção do Enigma, como sentimos na construção do próprio mangá. Aquele sentimento de termos que carregar o mundo nas costas porque os nossos problemas nós devemos resolver sozinhos e não deixar que terceiros sofram ao se interferirem nele. A dor de não se sentir digno de ter seus problemas compartilhados, não sentir seu valor. A dor de achar que tem que resolver tudo sozinho. A dor de bater no próprio capitão enquanto recusa a ajuda que quer tanto aceitar. Enquanto nega o que mais quer, uma luta interna que escancara algo maior ainda. Não apenas Zeff é a família de Sanji, os Mugiwaras também são. E é perfeito que isso aconteça exatamente no arco focado no Germa 66. Para mostrar as contradições e contrastes entre uma família biológica que não é a família de verdade e a família que conquistamos no caminho, que é muito mais família que qualquer outra. Inclusive, essa é uma das marcas mais poderosas de One Piece. Lembram lá no começo, quando eu disse para vocês que ia falar da família? Então, a hora é agora. Eu sou só Sanji, Vinsmoke eu reneguei.
A presença dessa frase no refrão é muito importante para o tecido de Eiichiro Oda, o tecido que conecta seus personagens. Tanto os Mugiwaras, com Nami tendo sua família em Nojiko e Belmer, Luffy em Sabo, Ace e Dadan, Frank no carpinteiro Tom e Iceberg, Robin nos arqueólogos da vila e na curta passagem de Jaguar de Sal, e por que não até um pouquinho o Aokiji, né? Por aí vai. E fora dos Mugiwaras, isso também é uma realidade, como vemos com Law e Coração, e, principalmente, Edward Newgate, o homem mais poderoso do mundo por muito tempo, que tudo o que queria era constituir uma família no mar, e conseguiu centenas de filhos que o seguiram até seus últimos suspiros. Família é muito mais em One Piece do que sangue, e esse arco coroa isso de maneira magistral. Sem você, eu não posso ser o rei dos piratas. E é nessa pegada família que o Sanji, aquele Sanji que queria fazer tudo sozinho, que queria carregar nas costas a responsabilidade por aquilo que ele julgava que ninguém poderia o ajudar, aquele Sanji que fugiu do bando. Nessa pegada família que aquele Sanji percebe que ele tem outra família, a família dos Chapéus de Palha, que compartilham e vivem pelos seus sonhos conectados. Porque se é verdade que o Luffy não pode ser rei dos piratas sem o Sanji, é mais verdade ainda que o Sanji não pode encontrar o All Blue sem o Luffy. E a mesma afirmação se repete em várias combinações diferentes, porque é verdade que todos no bando estão conectados por seus sonhos e pela sua relação familiar entre si, porque sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho, sonho que se sonha em família é realidade. Acho muito importante ressaltar que Enigma, lá no começo do rap, entre todas as cenas do Sanji, optou por ressaltar uma cena do Luffy, a do "Me diga que quer viver", destinada a Robin. E acho essa escolha muito boa e bem pensada, porque o mesmo Sanji que tinha convicção que só o desejo de viver da Robin era mais que o suficiente para salvá-la, é o Sanji que se considera descartável pro bando anos depois em Holy Cake. Ressalto isso porque amo os paralelos que o Oda faz e como ele é cuidadoso com a complexidade dos personagens. Porque sim, o Sanji sabe que é importante para os Mugiwaras, sabe que eles fazem questão dele, mas saber não é suficiente, não se controla as emoções. E tanto Oda quanto Enigma são muito bons em explanar essas camadas de sentimento com maestria e com um cuidado muito gostoso de acompanhar. E como eu também gosto de explanar essas camadas, gostaria de lembrar vocês do peso que tem a cena do Luffy dizendo que nunca mais comeria nenhuma comida que não fosse preparada pelo Sanji. Muitas pessoas ignoram o peso dessa cena, mas é algo massivo e que tem um poder que poucas outras cenas no mundo têm. Confrontado pelo peso dessa sua nova família e da conexão dos sonhos, aliado ao peso da descoberta da armação de Purin, as dores se tornam grandes demais em Sanji para ele conseguir lidar sozinho. E às vezes só nos momentos mais pesados é possível perceber o que estava na nossa cara. Tanto faz se as coisas são pesadas demais para lidarmos sozinhos, porque simplesmente não precisa. E quando Sanji finalmente percebe que ele não precisa lidar com tudo sozinho, porque ele tem uma família dentro do Sunny, ele finalmente consegue se abrir, consegue se expressar pro Luffy, pedir perdão, dizer sua verdadeira vontade e participar de um plano para poder virar aquele jogo complicado em que se encontravam. Isso sem abandonar seus princípios, porque ele se recusa veemente a envenenar o bolo da Big Mom por sua relação sagrada com a comida, e decide, ao invés de atacar a Yonkou pelo estômago, fazer o completo contrário, impressioná-la tanto com sua culinária diferenciada ao ponto dela ser paralisada com a delícia daquela refeição, preparada com todo o cuidado do mundo, que só um cozinheiro que ama a comida poderia fazer. E daqui pra frente é só uma bela ode à confiança, como Sanji confia cegamente que Luffy vencerá o invencível Katakuri, ao mesmo tempo que Luffy confia cegamente no poder de Sanji para preparar uma refeição paralisante de tão gostosa. E depois de tantas demonstrações de confiança, de tanta importância dos sonhos da família e de tantas conexões, Enigma brinca com as expressões populares de voltar a ver o sol, algo tão forte na nossa cultura popular, com o nosso clássico brasileiro, mas é claro que o sol vai voltar amanhã, ou o clássico mundial dos Beatles, Here Comes the Sun. E nessa brincadeira de voltar a ver o sol novamente, Enigma faz uma metáfora de voltar ao Chosen Sunny, reunir a tripulação novamente, voltar para sua família, voltar para o caminho em busca de seus sonhos. Não bastasse as perfeições da musicalização e da letra do rap, Enigma também manda muito na edição. Uma edição que, como de costume por causa das leis sem sentido de direitos autorais,
foca apenas em imagens do mangá, mas mesmo assim é extremamente dinâmica e possui uma animação própria e muito prazerosa de se acompanhar, ainda mais com um trabalho impecável nas cores: amarelo, azul e vermelho. O amarelo, a cor marcante do personagem desde sua apresentação, muito por causa do seu cabelo e do belo jogo de contraposição com o verde do Zoro, ambas cores com alusões para a vida, o verde da natureza e o amarelo do sol, a bela combinação que serve de combustível para o mundo, assim como a dupla abastece o futuro rei dos piratas, sendo as asas de Monkey D. Luffy. Por isso, o amarelo é escolhido de base para todo o rap. Porém, apesar de sempre pensarmos em amarelo quando falamos em Sanji, a cor oficial dele no mangá é o azul do All Blue, o azul que representa a confiança, tão importante nesse arco. Representa a tranquilidade, mas também representa a profundidade e tristeza. Impossível escolher melhor uma cor para um rap que narra as tristezas tão profundas do personagem ao lutar contra seu capitão, ao abandonar seu sonho, ao abandonar seus companheiros. Não à toa, durante todo o rap, o azul é usado nos momentos sensíveis e frágeis do personagem. O azul aparece quando ele fala da mãe ou do seu sonho, um jogo de cores profundo. E por último, temos o vermelho, o mesmo vermelho do fogo que queima na perna do nosso cozinheiro. O fogo que ele não tem medo e o fogo dos sentimentos à flor da pele, de uma tristeza diferente daquela tristeza azul, uma tristeza que ele sente queimar quando descobre a traição de Purin. Ou um vermelho raivoso quando o rap fala de Judge, ou até mesmo o vermelho que aparece quando ele fala dos sonhos. O vermelho é sempre impetuoso, e acho muito boa a opção do vermelho raivoso quando o assunto é o Judge, porque mostra que a raiva de Sanji pelo seu ex-pai é um ímpeto tempestuoso, não é mais algo profundo e aquoso, é uma raiva incendiária que queima como fogo e não fica martelando na cabeça do personagem. Uma bela construção do cozinheiro que conseguiu superar seu passado difícil, renegar seu nome, porque a sua história diz muito mais sobre quem ele é do que sobre o berço que ele nasceu. Um contraponto muito interessante deste jogo de cores é como quando ao encontrar Luffy no rap, as cores ainda estão em tons avermelhados. De todos os sentimentos impetuosos que o personagem sente por estar abandonando o seu sonho para proteger sua tripulação, e a raiva dele de ter sido perseguido até ali, fazendo com que sua fuga fosse em vão. Mas à medida que a luta se desenrola e que Luffy consegue tocar o coração de Sanji, o tom vai vagarosamente migrando para o azul da fragilidade, o azul de algo muito mais profundo do que apenas uma chama que queima tudo e logo se apaga. O azul que faz refletir e, no seu tempo, virá a inspirar tranquilidade e confiança. Uma migração de cores muito linda, feita de maneira muito dinâmica e gostosa de assistir. Em resumo, esse é, sem dúvida, um dos melhores raps de anime já feitos. O dinamismo das imagens do mangá, o jogo de cores, os fortes refrões, a letra impecável, as conexões sentimentais que fazemos ao nos sentirmos como o próprio personagem e o poder incrível que sonhos compartilhados, confiança e família têm no mundo de One Piece, representados com maestria. Tudo é tão lindo, tão bem feito que um cuidado único. Ouvir esse rap são 7 minutos muito prazerosos, 7 minutos confortáveis e muito poderosos, que podemos ouvir infinitas vezes sem nos cansar de tão majestosa composição. E aí, concordam comigo? Acham que viajei demais? Exagerei ou o All Blue da Enigma é isso tudo mesmo? Conta pra gente aqui nos comentários e já aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima análise. Até mais!